Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves. E hoje nós temos um convidado para lá de especial. Bruno Martos, ele vem contribuir conosco com toda a sua bagagem, experiência profissional e com uma visão muito diferenciada do mundo corporativo. Ele que já é engenheiro de profissão e atuou muitos anos nessa área, traz também uma bagagem enorme na parte comportamental como mentor, e nós vamos ter ele hoje aqui falando um pouco sobre saúde financeira e como que esse universo de finanças contribuiu na sua jornada profissional. Nós vamos para o comercial e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você, curta, comente, compartilhe, chama aquela pessoa que você acha que tem tudo a ver de estar conosco aqui no programa, para que a gente possa bater esse papo legal. Bruno vai entregar ouro em pó aqui para a gente hoje, aqueles insights poderosos que contribuem com nossa evolução. Voltamos já já e estaremos aqui. Aguardo por você. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta hoje com o programa. Estamos aqui com Bruno Martos. Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Ele que já vem numa jornada comigo através da literatura. Eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo, uma pessoa excepcional. E hoje ele está aqui para contribuir, compartilhar conosco um pouco da sua trajetória. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Bruno, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui no programa. Muito legal. E ter você aqui compartilhando com a gente um pouco da sua experiência, da sua vivência. Eu falo, gente, que aqui todos os meus convidados, eles vêm para contribuir. Aqui nós trabalhamos para crescer e evoluir sempre juntos. E eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse quem é o Bruno, como que foi essa sua jornada para chegar até esse presente momento. A gente sabe que na nossa carreira, né, na nossa profissão, a nossa vida, a gente vai passando por várias etapas. Em todas elas, nós temos aquela questão envolvida com o financeiro. O financeiro permeia todas as áreas da nossa vida. E cada pessoa tem uma experiência especial. E quando a gente senta para conversar, porque aqui a gente gosta de falar sobre finanças, investimentos, dinheiro, carreira, empreendedorismo, cara, de tudo um pouco a gente fala aqui. E eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público e trouxesse um pouco de você. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Flávia. A gente tem uma história muito legal, já se conheceu através da literatura. Da literatura. Quando fomos falar do livro que você escreveu, e foram vários. Para quem já conhece Flávia, sabe dos livros que ela escreveu. E aí eu estava do outro lado naquele momento, então foi muito legal vir aqui, bater esse papo contigo, poder contribuir realmente, poder trazer um pouco da visão do Bruno como engenheiro, industrial, hoje mentor. Vamos falar um pouco como isso tem relação com o dinheiro, com as finanças, nas etapas, então vai ser muito legal. Mas tenho hoje 41 anos, casado, uma mulher maravilhosa que me acompanha na vida, sou pai de uma menina também espetacular, Show. Engenheiro de formação, tenho alguns MBAs no Brasil e fora, vários cursos na área técnica de engenharia, pela experiência que eu tenho na área industrial. Posso falar um pouco depois sobre isso, mas de uns anos para cá, eu venho me desenvolvendo muito mais como ser humano. Perfeito. E entendendo do comportamento humano. E quando você consegue juntar a parte técnica com a filosofia da engenharia e o estudo da mente e do comportamento humano, tudo parece que muda. Sim. Minha mente, eu posso falar que ela teve um momento de explosão positiva, no sentido de falar: por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não vi isso antes? E o financeiro tem relação direta com isso. E é bacana quando a gente fala dessa questão comportamental, quando a gente para olhar, é o momento do autoconhecimento. E quando você falou assim, cara, como que eu não aprendi isso antes? Eu entendo, Bruno, que tudo na vida tem um momento, e geralmente quando a gente chega na maturidade, e que a gente para ressignificar e redirecionar a nossa trajetória, principalmente profissional, é a hora que a gente dá esse mergulho, buscando o autoconhecimento e entendendo essa parte comportamental. Claro que não acontece com todos, mas com as pessoas que hoje eu interajo e que têm esse viés, eu vejo que é num momento de
de redirecionamento. Quando você é obrigado a falar, cara, eu quero me ressignificar, eu quero dar uma nova guinada para a minha carreira ou para a minha vida, é aquele momento que você para olhar para dentro. E o olhar para dentro é a questão do comportamental. Você vai buscar o autoconhecimento e entender um pouco mais de si. Exatamente. Você procura falar assim, cara, o que eu gosto de fazer além do que eu vim fazendo até aqui? Além disso, o porquê que eu faço o que faço do jeito que faço. Boa! E aí, isso tem muito a ver com dinheiro. Vou falar um pouquinho para contribuir com você que está assistindo do que eu tenho aprendido em relação à minha vida e repensado em como que eu posso contribuir para quem está 10, 15, 20 anos mais jovem, para que eventualmente não chegue aos 40 e tenha que aprender muito tarde. Então, a forma de contribuir com as pessoas é essa, é expor um pouco da nossa experiência, do que a gente viveu, do que a gente acredita, de onde a gente errou, de onde a gente acertou, de como nós evoluímos nesse assunto, não só nas finanças, em outros também, mas aqui é o nosso tópico principal da saúde financeira, e tem tudo a ver com o comportamento. Quer ver um exemplo? Sim. Para começar um bate-papo diferente, assim, ó, a gente não ganha dinheiro, né? A gente faz dinheiro. Então, a gente faz dinheiro através do trabalho, tem várias formas de fazer dinheiro. E aí, o Bruno Martos, muito jovem lá, com 16 anos, quando saiu do Senai e começou no seu primeiro estágio, fazia por mês um valor. O que a gente faz? A gente, normalmente, a maior parte das pessoas, infelizmente, põe praticamente esse valor todo no seu orçamento como se o mundo fosse acabar amanhã, ou seja, gasta tudo. Gasta tudo que ganha. E aí você, com o seu esforço, com aquela mentalidade, eu mereço porque estou me esforçando, você vai lá e faz o dobro. Então você vai ter um aumento de salário, você tem um aumento de renda no seu negócio. E aí, ao invés de você colocar um pezinho para trás e segurar, para ter um dinheiro separado, para pensar um pouco mais no futuro, para ter uma reserva. Fazer aquele pezinho de meia, né? Eu vou começar a guardar aqui, vou poupar. Nem falo em investir. Eu vou poupar para ter para o amanhã. Muita gente não faz isso. E aí, eleva o padrão de vida com o que faz dinheiro. E qual é o problema disso? É que, o que eu vou falar é um pouco óbvio, porque a gente escuta isso. Eu ouvia isso. Guarde sempre um pouco, separe sempre um pouco, separe para você antes o que é o seu futuro para depois viver o seu presente. Tem várias técnicas e formas de você fazer isso, você fala excelentemente bem disso, mas usando o meu aprendizado para a gente ter esse bate-papo e poder contribuir, é que eu não fiz isso durante quase a minha vida inteira, de separar. Certo. Eu fui gastando, quanto aumentava, ia melhorando o padrão de vida, ia aumentando o padrão de vida. Melhora o recebimento, aumenta o padrão de vida, diretamente proporcional. Instantaneamente. Melhorou, gastou. Melhorou, gastou. Então, eu posso falar que a grande maior parte da vida, por ter tido sucesso como engenheiro na carreira industrial e não ter sofrido momentos de crise, pessoalmente falando, eu não percebia que poderia um dia fazer falta. Por quê? Saí de um lugar, fui para outro, cresci, então, de operador de máquina, vamos para técnico, de técnico para analista, os salários vão melhorando, a carreira foi melhorando, vamos para engenharia, vamos coordenar equipes, gerenciar pessoas, ganhando mais responsabilidade, mudando de setor, fazendo transição de carreira, muita coisa foi acontecendo, a renda foi melhorando, os gastos foram acompanhando, só se vive uma vez, um erro na minha cabeça hoje, mas tudo bem, aprendizado, tô aqui para compartilhar. Faz parte. É o nosso bate-papo. Esse bate-papo ele é rico justamente porque a gente traz a vida real. Aqui a gente não inventa, a gente não aumenta, a gente traz o que realmente aconteceu e a experiência vivenciada. Real. É isso aí. E as consequências dessas decisões também tomadas, que muitas vezes tomadas pelo emocional. E a gente está falando de comportamento, então os meus convidados eles não ofuscam o comportamento, eles trazem o comportamento como foi e compartilham com a gente para a gente refletir sobre isso. Porque lá na frente, se eu pular agora lá para o futuro, que seria próximo de hoje, quando a gente entende que quase tudo na relação da nossa vida com o dinheiro é emocional, mas fala, poxa, por que eu não aprendi isso com 18, com 20 anos? Mas as pessoas que hoje têm 18, 20, 22, 25, 17, 15, têm muito mais oportunidade de aprender do que a gente teve. Sim.
E principalmente porque hoje nós estamos aqui compartilhando também, eles não precisam ter as mesmas atitudes, tomar as mesmas decisões, eles podem se espelhar no que a gente compartilha, porque a gente hoje não tem por que não compartilhar. Já vivenciamos, Isso. já tornou experiência, hoje nos tornamos mentores justamente para trazer essa experiência para que as pessoas que querem aprender e evitar alguns equívocos, eles possam olhar para o que a gente está trazendo aqui de experiência vivenciada e não cometer os mesmos, tomar decisões melhoradas, né? E aí, quando um jovem que ele tem essa percepção de que eu não preciso cometer erros, eu posso olhar quem já fez e ter ele como objetivo, modelar, vou olhar e ver o que ele fez para não fazer igual, fazer melhor, então você tem uma oportunidade tanto Exatamente. de evitar alguns equívocos, tomar decisões mais assertivas, sem precisar cair no buraco. Você pode desviar, porque a gente está aqui para trazer para você o que a gente já fez de bom e que não foi uma decisão boa, para que você possa escolher pelo caminho, o melhor caminho. O mentor é isso, né? É isso, na prática é isso. Na prática é isso, são experiências que já vivenciamos e que a gente compartilha para que as pessoas possam atingir o mesmo percurso que nós fizemos, mas de forma mais assertiva. Porque a gente aponta onde estão os problemas, onde estão os empecilhos, para que vocês possam desviar. Então você chega lá mais rápido do que nós. Porque nós tivemos vários tombos ao longo da vida, né, Bruno? Tentativa e erro, porque nós não tivemos ali quem nos orientasse. Mas nessas tentativas e erros nós aprendemos muito. E hoje a gente consegue compartilhar e orientar outras pessoas, para que elas não cometam os mesmos erros, mas que elas alcancem muito mais rápido o objetivo. É exatamente isso, Flávia, perfeitamente. E o trabalho de um mentor é justamente esse, pegar na mão, trazer uma orientação assertiva e direta, baseada em experiências reais, vividas. Sim. Então, quando eu olho para trás, falo, foi ruim eu ter cometido o que eu acabei de falar, de acompanhar os meus gastos pessoais junto com o meu rendimento? Por um aspecto, foi de não estar preparado para chegar nos 35, 38, 40 anos e falar, agora eu já consegui ter uma boa reserva, um bom investimento, uma segurança financeira de tal forma que eu consiga dedicar a minha vida para um sonho, que eu consiga pivotar a minha carreira para algo que eu amo, que eu consiga transitar num outro mercado. E aí, você que está assistindo a gente pode ter diferentes sonhos na sua vida. Depende do seu momento. E se você não iniciou a sua vida profissional, seja ela empreendedora ou como funcionário, não importa aqui. Se você não iniciou fazendo uma coisa que você ama, naturalmente, em algum momento, com a idade, sim, com a maturidade, cada vez mais jovem as pessoas estão pensando nisso, vai um dia buscar algo que te traga prazer. Quero viver, quero fazer do meu meio de vida o meu prazer de vida, quero fazer o que eu amo, aquela história... Quero viver do meu hobby, quero ganhar dinheiro com o meu hobby. E muita gente tem pensado assim. Sim. Quando você se prepara ao longo de alguns anos, principalmente no início, em que você ainda não tem condições de fazer isso, com investimentos e uma boa reserva, você proporciona para si próprio, ou seja, para o seu eu do futuro, a chance de escolher fazer isso com mais tranquilidade. Perfeito. Então, esse para mim é o principal aprendizado que eu gostaria muito de passar para todas as pessoas que em algum momento ainda não ouviram isso, embora já é um pouco batido, reconheço, mas tem gente que não escutou ainda. Então, tem gente que não acessou ainda essa ideia. E não é pouca gente, não. É muita gente. A gente sabe muito bem que tem muitas pessoas que não têm essa visão ainda, não chegou nesse... Eu falo que é nível de consciência, né? Porque tem momentos na vida que a gente vai acessando alguns níveis e quando você chega nesse patamar de que eu preciso viver com menos do que eu ganho, meu padrão de vida tem que ser abaixo do que eu tenho de receita, para que o recurso, que não que sobrar, mas chegou, primeira coisa, chegou o recurso, cara, quais são os meus sonhos? O que eu quero para o médio, para o curto, médio e longo prazo? Muita gente não sabe, ele quer tudo de imediatismo. E quando fala longo prazo, ele nem pensa, nem para cogitar um sonho de longo prazo. Eu quero me aposentar? As pessoas vivem como se fosse viver só hoje. Não sei nem se amanhã eu vou estar vivo. Então, assim, é uma fala que muita gente tem. O amanhã Deus proverá.
Não sei se amanhã eu vou estar vivo, eu quero viver o momento. E com isso os anos vão passando, e hoje os anos estão passando muito rápido. É. E quando se dá conta, passaram 10, 15, 20 anos e você olha e fala, cara, estou sendo convidado a me retirar da empresa. Tudo que eu ganhei, eu gastei. E agora? Quantos anos ainda falta para eu me aposentar? INSS esquece, Acabou, não tem mais não existe aposentadoria mais. nesse país. Então, quando a pessoa para e olha e fala, cara, eu preciso agora me recolocar no mercado, eu preciso fazer uma transição de carreira, eu vou para o empreendedorismo, eu não vou, é que ela para ver que os anos se passaram, ganhou-se o recurso, mas não se poupou, não se planejou um futuro de longo prazo. E aí é aonde fica o cerne da questão, porque não teve a consciência lá atrás de ir poupando, guardando um pouco, separando um pouco, nem é tudo. Mas para ter esse recurso para poupar, precisa estar com um padrão de vida abaixo do que ganha. É isso aí. E é esse nível de consciência que as pessoas hoje não têm. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Elo TV, a TV mais próxima de você. Gente, compartilhe, curta, chame aquela pessoa que você acha que é interessante estar ouvindo o que a gente está falando aqui. E nos siga no YouTube, Flávia Alves Investimentos. Clica lá, se inscreva, toque no sininho para que você seja sempre comunicado dos nossos programas. Toda sexta-feira às 18 horas nós estamos aqui, batendo um bate-papo legal com os nossos convidados e com você. Voltamos já já. Estamos de volta hoje aqui com Bruno Martos e a gente estava conversando no episódio anterior sobre essa questão padrão de vida, né? E ele é mentor de líderes. Bruno, olhando para essa questão da mentoria, com toda essa experiência e bagagem que você trouxe, comentou conosco aqui no episódio anterior, como que você trabalha toda essa questão também dentro da liderança, dentro da mentoria, essa questão da consciência com relação às finanças, porque dinheiro envolve tudo. E um líder, ele também precisa ter essa visão orçamentária, planejamento, não só da vida prática, mas principalmente dos negócios da empresa a qual ele está liderando. E você vem desenvolvendo um trabalho muito bacana com essa liderança. Fala pra gente um pouquinho como é que você desenvolve e conduz. Tá, legal, boa pergunta, Flávia. Quando a gente fala de liderança, eu gosto muito de explicar para as pessoas sobre, primeiro, a autoliderança. Certo. Então, é natural que quando alguém vai estudar ou vai desenvolver o tema liderança, normalmente pensa, de bate-pronto, liderar outros. Sim. Mas para liderar outras pessoas, processos ou negócios, empresas, você precisa partir do princípio
de que você consegue se liderar. E se liderar no aspecto financeiro, principalmente, quando se fala de pessoa física da PF, é super importante. Então, a gente estava falando antes do intervalo sobre isso. E como é que eu aplico isso hoje nas mentorias para os pequenos empreendedores e empresários? Que eu gosto muito de fazer. Principalmente quando eles misturam a pessoa jurídica com a pessoa física. A receita, o recurso, a renda, os gastos, as despesas da pessoa jurídica, da empresa, do negócio, que seja um negócio familiar, pequeno, médio, com a pessoa física. E às vezes eles têm dificuldade de conseguir dividir esses assuntos e separar CNPJ, o que é CNP... CNPJ de CPF. CPF. Então, o que vem do CNPJ, como a empresa roda, do que ela precisa, custos, despesas, gastos, lucro, rentabilidade, projetos, investimento, todo o que envolve a parte financeira de um negócio, de uma empresa, para dali ela ver o que ela vai tirar em diferentes formatos, ou de prolabore, ou de lucros e dividendos, mas para a pessoa física, e ter uma vida de pessoa física que ela saiba que o que ela está tirando daqui, da pessoa jurídica para a física, não necessariamente, ou não deveria ser tudo que ela ainda gasta. Porque daqui ela tem que imaginar que um dia o CPF pode ser, o CNPJ, a empresa, ele pode sofrer um dos 3 principais fins de uma empresa. Sim. Né? Que toda empresa no mundo, ela nasceu, em algum momento ela vai passar por uma dessas 3 coisas, ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada. Sim. Não existe um outro caminho. Então, se você não está querendo que ela quebre, mas ela pode, você como pessoa física tem que se preparar para saber que um percentual disso que você tira da empresa tem que ir para a reserva da pessoa física. Exatamente. É uma separação financeira da própria receita que você tirou do CNPJ para a pessoa física e a pessoa física entender o que ela vai fazer com isso. Ou seja, considerar a possibilidade de que este caminho pode acontecer. Mas você não faz a empresa para isso. O segundo caminho seria a venda. Legal. Muita gente hoje, principalmente os mais jovens de startup, já aprenderam e entenderam que o negócio pode nascer, ser construído, liderado, colocar outras pessoas para administrar e gerenciar, ou seja, liderar esse processo, esse negócio, para um dia vender. Vender. Legal. Trabalhar o equity, o valor do negócio, fundamental, muito importante. E aí a pessoa física saber como que ela, como CPF, vai interagir com esse potencial renda, esse potencial venda, esse potencial dinheiro, né? E o terceiro é a herança. E aí eu gosto muito de falar sobre o quanto as pessoas, principalmente os pequenos e médios empresários no Brasil, em que a maior parte das nossas empresas, mais de 70%, são de pequeno porte e cuidadas por famílias, como que eles estão se preparando ou preparando a liderança e a sucessão de quem eventualmente pode herdar o negócio. E aí aqui a gente vê, na prática, participando de processos com pequenos e médios empresários, que aqui nós temos muito problema, infelizmente, de cultura emocional, de separar família e trabalho, carreira e competência, amor com técnica. Então, infelizmente, em algumas empresas de natureza mais familiares, de pequeno porte, está tudo tão misturado que considerar a possibilidade da herança do negócio sem que a pessoa física tenha se preparado com uma reserva é uma bomba relógio. Pronta para explodir a qualquer momento. Exatamente. É grave e necessário realmente que as empresas familiares se atentem a isso. Porque é o que você falou. Preparar o sucessor é fundamental, porque uma vez a empresa sendo familiar, o eu empresa, esse eu, ele precisa estar preparando o seu sucessor, porque nós não estamos aqui para a eternidade. E acontece alguma coisa, e se você não tem a pessoa devidamente capacitada e preparada para assumir, o seu negócio acaba. A família vai ficar vulnerável em virtude de não ter sido preparado alguém para sentar na cadeira no lugar do principal, que era o dono, né? Então, é necessário realmente trazer à luz essa necessidade urgente, principalmente para essas empresas que são familiares e que têm toda essa dinâmica do junto e misturado CPF com CNPJ, a parte financeira mesclada e, principalmente, não ter a reserva financeira. E essa questão da reserva financeira, Bruno, foi algo assim que me impactou muito.
na minha parte familiar. Porque meu pai, ele nunca tinha sido empreendedor, toda a vida trabalhou no CLT, na indústria, também formação em engenharia mecânica, e depois de aposentado resolveu empreender. Abriu um restaurante, depois abriu outro, sem ter visão nenhuma de gestão, simplesmente pela emoção, e veio a pandemia. E para financiar isso, ele foi pegar empréstimo no banco. E não só isso, ele pediu pessoas amigas que pegassem empréstimo no banco para ele. Então, quando veio a pandemia e ele pegou Covid e veio a falecer, que eu fui tomar pé da situação, após pegar o atestado de óbito, a gente faz aquela corrida nos bancos para entender a dinâmica da coisa, que eu vi um rombo, que eu quase caí para trás. E aí me alertaram e falaram, olha, com a questão dos bancos, não se preocupe. Só que, para quem ele havia pedido dinheiro para pegar empréstimo, essas pessoas vieram bater na minha porta. Então, a falta da reserva financeira e a falta de gestão e de conhecimento de administração e tal, trouxe um problema emocional para mim. Por isso que eu me tornei terapeuta do comportamento financeiro. Para entender justamente o comportamento do meu pai, do porquê que ele agiu dessa forma e o porquê que ele não compartilhou com a gente as dificuldades financeiras que ele estava passando. Ele simplesmente me passou uma mensagem por telefone, dizendo que estava autorizando ser entubado, ele sabia que não voltaria, e pediu que eu ajudasse a organizar as finanças, porque ele sabia o tamanho do buraco que ele tinha enfiado. E como ele, quantas famílias mais que são empreendedores também hoje e que traz esses resquícios por fato de não ter uma reserva financeira e estar tudo junto e misturado, e que hoje ainda convive com um problema muito mais agravado, porque a gente sabe que as sequelas da pandemia ainda estão hoje no financeiro da maioria dos brasileiros. Então, o trabalho que você faz de ajudar essas famílias a olhar é o mesmo que eu também faço. Você vai mais do lado da liderança, eu vou mais na questão do comportamento, do CPF, da cabeça da empresa. Porque é necessário e é urgente olhar para isso. Porque a gente hoje está aqui, amanhã pode não estar. E quando você parte, você deixa para a família que fica um problema enorme. E eu vivenciei isso, essa experiência na pele. E depois que eu vivenciei isso, eu falei, cara, como que eu posso contribuir com o mundo com a experiência que eu tive? Porque o que eu passei eu não desejo para ninguém. Então, como que a gente pode levar esse conhecimento, essa experiência, essa vivência, que não é positiva, ela é negativa, mas a gente ressignifica e traz ela de forma positiva para contribuir com você que está aí do outro lado. A gente traz vivências, coisas reais que a gente experienciou para contribuir, porque você não precisa passar pelo mesmo que eu passei ou que outras pessoas passam, porque a gente aqui compartilha justamente para evitar isso. E como mentores, a nossa missão hoje é essa, né, Bruno? É sempre no outro. Como que eu consigo, como que eu posso, como que eu devo, como que eu vou, na prática, colaborar e ajudar, estender a mão para quem do outro lado precisa ganhar nível de consciência. Foi o que você trouxe, ganhar nível de consciência. Esse programa, Bruno, ele é um programa que eu falo assim, a minha intenção é realmente contribuir na elevação do nível de consciência. Porque com experiências que tanto eu compartilho quanto os convidados que estão aqui, que vêm e vem de peito aberto e abre o que já vivenciou, a nossa intenção é isso. Porque de alguma forma a gente tem como contribuir, porque nós já vivenciamos, nós tivemos essa experiência na pele. E hoje, como mentores, a gente consegue também contribuir e esse espaço aqui ele é aberto com essa intenção. Posso puxar um outro lado da história? Sim. Para a gente fazer o bate-bola aqui, para ajudar quem está assistindo, é assim, ó. Você me perguntou como na mentoria das pequenas empresas, na liderança, eu falei como que eu faço isso, e aí eu vou levar para o outro lado. Como que a gente, dentro das corporações, das empresas, dos negócios que vocês podem ter, como que a gente trata o dinheiro dentro da empresa em relação à responsabilidade de receita e despesas? O que eu quero dizer? Qual é o nível de criticidade, de responsabilidade que você, gestor, líder, seja dono ou não, seja diretor ou gerente financeiro da empresa, qual é o nível de responsabilidade que você tem ao não gastar ou despender o dinheiro que não seja tão necessário? Como é que você trata isso emocionalmente, tecnicamente? Sim.
E olho para o lado de como é que você faz isso no seu ambiente familiar como pessoa física. Exemplos. Empresas precisam de máquinas, indústrias. Tá? Minha grande experiência são 24 anos de indústria. De operador a diretor de grandes fábricas. Então, passei por diferentes do ramo automotivo, médico, químico. Então, processo, manufatura, engenharia, sempre tendo CAPEX e OPEX, investimentos, calculando ROI, retorno do investimento para melhoria de processos. Então, esse lado financeiro do engenheiro, olhando projetos industriais, sempre foi muito importante. Beleza. Então, você tem um nível de responsabilidade dentro dessa atividade, de desenvolver projetos que sejam rentáveis para a empresa, para que você tenha um investimento, um CAPEX, e que ele possa trazer, ou por um ganho de receita, ou por uma redução de custo, retorno financeiro. Então, você tem essa responsabilidade na função da gestão industrial. E como é que você aplica isso, já que profissionalmente é um exemplo, na vida pessoal? E aí é onde eu falei logo no começo da abertura do programa, que é para mim o principal aprendizado. Porque eu sempre fui, modéstia à parte, muito bom nesse lado aqui. A parte técnica. Na parte técnica. Da engenharia do dinheiro, da parte profissional dos processos, da gestão industrial, de fazer com que as corporações, as empresas, os processos de manufatura, planejamento de produção, tivessem a sua melhor eficiência operacional. Perfeito. A essência da minha carreira durante os primeiros 18 anos foi isso aqui. E por que eu não conseguia fazer a mesma coisa na vida pessoal? Por que o que entrava ia embora? E aí eu fui entender. E você é especialista na parte comportamental, e eu, formado pelo IDEC aqui em Alphaville, também como especialista comportamental, quando comecei a entender o porquê que eu fazia o que fazia, falei, cara, precisa ensinar outras pessoas. Precisa transbordar. Precisa sair, precisa levar. Então, quando a gente bateu o último papo, em que eu entrevistei a Flávia, por conta de mais um lançamento de livro dela, lá na Expo Cristã. Ela fez uma palestra maravilhosa na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Depois fez também um talk show, um bate-papo muito legal, num outro livro que você lançou na Expo Cristã. E aí, quando a gente estava batendo esse papo e você me convidou para vir aqui, eu falei, perfeito, casa o assunto perfeitamente, porque eu acredito muito que tem muita gente que está assistindo esse programa, o seu programa, aqui com a gente, que passa por isso. Cara, eu consigo ser muito bom aqui, mas quando eu olho para minha pessoa física, eu falo, cara, eu mereço. Ah, não, me mato tanto, me esforço pra caramba, não vou comprar esse negócio. Aí, hoje eu respondo assim, eu preciso ou eu quero? Boa. Eu preciso ou eu quero? Qual que é a motivação real da sua necessidade ou do seu sentimento? Porque você está sentindo alguma coisa. E aí essas perguntas, elas são fundamentais para você responder antes de sair na emoção, fazendo aquisições, passando seu cartão de crédito. Exatamente. Eu preciso ou eu quero? E engraçado, porque a minha esposa, nesse aspecto, ela sempre foi muito boa do lado da gestão financeira pessoal. Então, graças a isso, a esse equilíbrio, a Fabiana comigo, que eu acumulei, mesmo falando tudo que eu falei, um bom patrimônio. Certo. Por conta dela. Dela ser esse meu equilíbrio e de ajudar ter mais esse pé no chão e segurar seus ímpetos, os seus ímpetos. Porque se fosse sozinho por sozinho mesmo, você não teria conquistado. Provavelmente não. Então, eu trago essa reflexão para que você possa pensar em ti. Será que essa excelência operacional, essa busca pela excelência no trabalho, na empresa, nos negócios, na renda, na venda, no marketing, quem é do marketing digital, quem é do produto físico, não importa qual é o tipo de negócio que você tem. E principalmente, Bruno, eu vou além, eu também sou da área da indústria, né? Trabalhei muitos anos na indústria, e quem está no CLT, que está à frente de projetos, eu sou da área da engenharia mecânica também trabalhei com projetos correntes durante muito tempo, na área de compras, o corre é tão grande dentro das empresas, das grandes corporações, que quem está ali, ele não tem tempo para poder olhar para as finanças pessoais. A grande maioria. Eu trabalhei com algumas pessoas próximas da minha equipe e que eram um excelente profissional, cara. Ele sentava para negociar, cara, ele trazia o melhor para a empresa. E na vida pessoal financeira dele, que eu fazia assim, tudo que ganhava, gastava.
compulsivamente. E aí você olha e fala, hoje, né, que eu tenho essa visão comportamental, e eu lembro de alguns anos atrás, essas pessoas que trabalhavam comigo, não podia lançar uma tecnologia, lançou um celular novo, um iPhone novo, cara. No dia seguinte a pessoa já estava lá com o celular, era o relógio que só faltava falar, é o carro que troca, chegou uma bonificação, já estou trocando de carro. Então você vê que as pessoas elas vão nesse ímpeto de entrou uma grana extra, uma bonificação, um PLR e tal, a pessoa já compromete aquele recurso. Já vou fazer uma viagem já para o exterior, porque assim, não pode ver o dinheiro na conta. Tem essa dificuldade. E hoje, para mim, é muito, muito nítido perceber que é o eu mereço. Eu me dedico tanto à empresa, eu faço tanto pela empresa, que na hora que eu sou remunerado pela empresa por meritocracia, esse recurso eu tenho que dar destino rápido para ele. Eu nem coloco para investir e nem guardo. Eu já sei o destino certo para onde esse dinheiro vai para me recompensar o esforço dedicado durante aquele período. E aí é tudo mesmo uma questão comportamental. Um buraco emocional. O buraco emocional. Esse dinheiro, essas compras, algumas coisas que são feitas até inconscientemente, a maioria delas, se você estudar isso e for atrás do porquê que você faz isso, e eu fiz isso na minha vida, você percebe buracos emocionais. Você está cobrindo algo que te faltou em algum momento com esse negócio que você está comprando. E é importante entender disso para você se libertar dessa necessidade compulsiva de ou querer se provar para os outros. Boa. Demonstrar para alguém que está ao seu redor que você é ou tem alguma coisa melhor do que o outro. E muito do que a gente compra tem a relação com essas duas coisas. Sim. Infelizmente. Se quiser, volta, assiste de novo, que eu acabei de falar. Porque isso é muito importante. E aí quando você entende isso na vida pessoal e traz para o coração e se liberta dessa obrigatoriedade de ter que andar com tudo do bom e do melhor o tempo todo e comprar coisas para mostrar para o seu primo, para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu pai, para quem for, é um ponto. Ou, e aí é o mais grave para mim, Flávio, algumas pessoas conseguem ter um excelente salário, mas não conseguem guardar dinheiro porque elas se sabotam para não ficar rica. Perfeito. Perfeito. E é justamente isso. Quando a gente olha, nós vemos nitidamente sabotadores. Além de crenças limitantes, os sabotadores agindo no emocional, no comportamento da maior parte da população. E faz isso, os sabotadores e as crenças limitantes levam as pessoas a tomarem decisões equivocadas com relação ao dinheiro. E quando se dão conta disso, é no pior momento da vida. Ou é quando já está para aposentar, ou é quando é convidado a se retirar da empresa, e aí aquela renda boa, alta que recebia, já não vai entrar mais todo mês. E a pessoa olha para o padrão de vida que ela construiu, e para tudo que ela falou que eu mereço, e ela se dá conta, e agora? Aí é um caso sério, porque não só ela está tão habituada, como ela colocou também um padrão de vida para a família dela, que para ela retirar isso agora, ou para continuar tendo essa renda alta que ela veio ao longo de um período de ascensão profissional, é complicado. E aí é onde entra num processo de sofrimento. Tanto a pessoa, porque se é o provedor, ele passa por esse processo de, cara, agora eu preciso começar a restringir o que eu dei toda a vida fácil para minha família. E tem que refazer esse padrão de vida, caso não se recoloque com o mesmo salário, com a mesma remuneração. E aí, baixar o padrão de vida, eu que sou mentor e trabalho com isso, é a maior dificuldade que a gente encontra dentro da mentoria. É exatamente isso. É a maior dificuldade, porque você vai mexer no emocional, não de uma pessoa só, mas da família inteira. A gente vai para o comercial. E a gente volta já já, que esse papo tá muito bom e a gente vai dar continuidade. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente.
Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera. Gente, o papo aqui tá muito bom, a gente esquece do tempo, a gente estourou o episódio anterior, mas estamos de volta e o Bruno vai dar continuidade aqui ao que a gente estava falando, que era justamente essa questão do padrão de vida, de você ter que se readequar a essa nova realidade e que impacta não somente o seu emocional, mas impacta diretamente a sua família, a sua esposa, os seus filhos, e você tem que descer alguns degraus para poder se reorganizar financeiramente. E como aqui a gente fala de saúde financeira, é um tema extremamente importante. Agora, vamos fazer um contraponto? Bora? Vamos lá. Ó, eu gosto muito do contraditório, porque o que fez também eu aprender a evoluir foi a mentalidade aberta de ouvir os dois lados e o oposto. Então, convido você a fazer a mesma coisa. Existe uma onda muito grande, e que eu consigo entender a razão disso, e consigo entender que pode ter um fundo de provocação até verdadeira, que diz o seguinte: é o inverso de tudo que você falou, Bruno. Você não tem porque não fez ou não faz porque não tem. Então é o seguinte: admita dívidas boas, não sabendo como você vai pagar, porque vai fazer você correr atrás para conseguir fazer o dinheiro para ter esse padrão novo de vida. Aí você fala: peraí, Bruno, você está há minutos falando de um jeito e agora a gente inverteu para o outro. Sim, porque é o contraditório. Sim. Porque existe uma onda muito grande que fala disso. E algumas pessoas acreditam fielmente que isso é a mais pura verdade. E que vai levar pessoas para um alto nível de performance. Sabe aquela história da cenoura? Põe a cenoura na vara de pescar na frente para a pessoa correr atrás da cenoura? Sim, toda a vida eu trabalhei dessa forma. Então, eu sou aquela pessoa, Bruno, que eu tenho que ter uma meta. Me dá uma meta e me fala qual é o prêmio, que você vai me ver correr igual uma louca para pegar essa cenoura. Foi assim ao longo da vida, entendeu? Eu também fui. Foi Por isso assim. que crescemos. Sim. E aí eu queria fazer esse contraponto, por quê? Porque o que eu entendo hoje? Nem o extremo e o excesso de um lado, nem do outro. Tem que ter equilíbrio. Não é o equilíbrio. Aí eu aprendi isso recentemente. Olha que legal. Porque o equilíbrio é quando você imagina a perfeição de tudo redondinho e equilibradinho. E não tem, isso não existe. Não tem. Isso não então existe. é você saber trabalhar que... Equilibrar os pratinhos. Em alguns momentos, você vai puxar essa questão de realmente, propositalmente, de forma intencional, tá num padrão de vida acima, numa dívida que você não tem muito controle, e você sabe que isso vai te jogar num patamar por um período para você correr e conseguir atingir o que você quer, e aí você vem e agora você guarda. É a alavancagem financeira que eu amo. Só que assim, é uma alavancagem financeira inteligente, gente. Não é qualquer alavancagem. Você tem que saber os produtos certos para você utilizar, para que você possa impulsionar a sua colheita lá na frente. É isso aí. Boa. É isso aí. Então, Boa. É trabalhar esse emocional sabendo que existe isso, para conseguir ter, em alguns momentos da sua vida, esse caminho que é forçar a barra. É a dívida boa. É a dívida boa. É a dívida boa. Porque nem toda dívida, isso é importante deixar aqui, nem toda dívida ela é ruim. Nós temos uma dívida boa. Dívida boa é essa que te alavanca, te leva para um outro patamar, mas de forma estruturada e planejada. Então você mitiga, mensura, sabe quais são os riscos envolvidos e você adquire recursos para te financiar, para te jogar num patamar acima. Tem prazo certo, você mensura tudo direitinho para que você possa sanar com essa dívida e alcançar um outro nível. Então, quando você faz de forma estruturada e planejada, é uma dívida que te alavanca. Por isso que a gente fala alavancagem financeira. Ela te proporciona ir para um outro nível para que você continue crescendo. Com esse tipo de dívida, é excelente a gente trabalhar. Só que precisa conhecer e precisa saber como faz, para não cometer equívocos no meio do caminho, né? Então, usar isso, que Flávia Alves acabou de explicar para a gente, em alguns momentos, que te alavanca, e saber que em vários outros momentos você precisa vir para cá. Isso. E aí cara, agora chegou, que legal, deixa reserva, investimento, calma, separa, guarda. Pô, mas vai ficar nisso a vida inteira, aí você não evolui, você não cresce. Não, então agora fechei um ciclo, vamos pro próximo ciclo. Então não é aquele equilíbrio em que você não faz nenhum nem outro. Tá tudo equilibradinho. É você usar esses... De tempos em tempos, você saber o momento certo de alavancar, depois acalmar, espera um período,
depois vai de novo, alavanca para que o seu negócio tenha o crescimento progressivo. Exatamente. É o crescimento progressivo. Com Tanto no inteligência, CNPJ... isso é inteligência financeira, é a inteligência de planejamento, é visão de futuro. É você fazer o planejamento, como que você quer estar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, tanto na vida pessoal quanto na sua empresa, nos seus negócios. E para isso, algumas vezes, a gente tem que planejar, se organizar financeiramente para esse crescimento estruturado. Correto? Corretíssimo, é exatamente isso. Então, gente, do parte da história, do que eu contei aqui, do que aprendi, dos erros, de como foi feito, esse, para mim, encontrar essa forma de viver, tanto na empresa, no seu negócio, como gestor, líder, quanto na pessoa física, é o que vai fazer com que a gente consiga crescer e, ao mesmo tempo, trazer um pouco da segurança. Não existe segurança plena, estabilidade, a gente sabe disso. Sim. Mas quando você equilibra o uso dos dois extremos, não é ter o equilíbrio, Sim. é equilibrar o uso dos dois extremos. Ora aqui, ora aqui. Então, tem uma questão de palavras aí, mas esse é o conceito que eu acho que eu aprendi recentemente, tenho usado, Perfeito. tenho repassado, e eu percebo, através de literatura, da leitura, de conversar com gente experiente que já faz isso, que é, de fato, o melhor caminho. O melhor caminho. E para você que está nos assistindo aí e quer conhecer um pouco mais do trabalho do Bruno como mentor, na parte de liderança, você que é empresário da indústria, está aí tendo dificuldades de se organizar, vou deixar para vocês aqui, Bruno, suas redes sociais para que as pessoas possam te acompanhar e, ao mesmo tempo, entrar em contato com você também para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Bom, pode falar comigo direto pelo Instagram, eu mesmo respondo, Bruno Martos Oficial, o Instagram meu direto. Se você está na rede profissional do LinkedIn, pode achar lá Bruno Alves Martos, Bruno Alves Martos vai me encontrar no LinkedIn. Tem um site em que eu tenho algumas outras coisas que eu faço, palestras, treinamentos corporativos, brunomartos.com.br. Hoje eu estou como diretor aqui em Alphaville do IDEC, do Instituto de Desenvolvimento Comportamental, em que a gente tem algumas formações. Da editora Chave Mestre, em que nós somos autores. Flávia Ele tem 4 livros, gente. Espetacular também. Entre em contato com ele, que ele vai passar para vocês aí os livros também, para que vocês possam adquirir. É isso aí. Chave Mestra é a nossa casa. Nossa casa editorial. Tem uma honra de fazer parte do time de autores da Chave Mestra. E fico muito feliz de estar recebendo você aqui, Bruno. É uma honra a gente poder compartilhar tanto conhecimento, insights poderosos. Eu falo que aqui a gente entrega ouro em pó para quem está nos assistindo e nos acompanha. E eu agradeço para vocês, por vocês estarem aqui com a gente. Bruno, seja muito bem-vindo sempre. É uma honra estar te recebendo aqui. Toda vez que a gente encontra, nós temos aí uma troca muito rica de conteúdo, de vivência, de experiência de vida. E para você que está aqui nos acompanhando, nosso programa está acabando, gente. Passa tão rapidinho, Bruno. Mas eu agradeço imensamente a sua presença. Na próxima semana estamos aqui novamente às 18 horas e você é meu convidado. Bora, uma excelente noite para vocês, um bom final de semana e até breve. Bruno, gratidão. Obrigado, foi maravilhoso. Obrigado, pessoal. Muito bom. Show. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.